A Copa do Mundo é dominada pela Europa e América do Sul, mas e as outras partes do mundo? O quão longe já foram no Mundial? Então nesse vídeo vamos ver qual foi a melhor campanha feita por um representante de cada continente na Copa do Mundo. Começando pela África, que já sediou a Copa, com a seleção de Gana chegando bem perto da semifinal, mas acabaram sendo eliminados. Parecia que nenhuma seleção africana teria a chance de ir longe de novo. Mas na Copa do Mundo de 2022, o Marrocos mostrou que estava lá para fazer diferente. Nos pés deles, Ziyech jogou! Gol! Muita gente achou que eles nem iam passar da fase de grupos. Nesse grupo tinha a Bélgica, que ficou em terceiro na última Copa, o Canadá e a Croácia, que era a vice-campeã mundial. Mas no primeiro jogo, o Marrocos conseguiu segurar a Croácia no empate. Então a classificação ia ser decidida no jogo contra a Bélgica. E foi aí que o Marrocos mostrou que estava prestes a fazer história, vencendo por 2-0. No fim, só precisaram vencer o Canadá para se classificar para as oitavas de final. Agora, nas oitavas, o adversário era a Espanha, que dominou a partida desde o começo. Mas o Marrocos conseguiu segurar o empate e na disputa de pênaltis, o Bono defendeu 2 vezes. Assim, Marrocos chegou nas quartas de final. Mas para realmente fazer a melhor campanha de um país africano, eles teriam que derrotar Portugal de Cristiano Ronaldo. Um desafio gigantesco, mas mais uma vez Marrocos provou que sabia fazer o impossível. Se mandou camisa número 8, Atiatia lá no levantamento, subiu! Enesiri! Gol! O Marrocos marcou. Aí claro, Portugal não queria deixar assim, mas os marroquinos conseguiram segurar. Por 1-0, Marrocos chegou na semifinal. Então mesmo que depois perderam para a França, eles terminaram com a melhor campanha da história de um país africano. 4º lugar. E esse foi só o primeiro continente. Vamos um por um, da África até a Europa. E aquela Copa do Mundo foi tão surpreendente que a Oceania também teve sua melhor campanha de todos os tempos. Só 2 países da Oceania já jogaram uma Copa: Nova Zelândia e Austrália. Sim, mesmo jogando pela Confederação da Ásia, a Austrália ainda é um país da Oceania. E em 2022, todo mundo esperava que eles fossem eliminados rápido na fase de grupos. Tanto que no primeiro jogo contra a França, a Austrália perdeu por 4-1. Parecia que não ia durar nada. Mas aí no segundo jogo contra a Tunísia... Para o cruzamento, a bola mascada, o desvio! Gol! A Austrália venceu por 1-0. Então a classificação para as oitavas seria decidida no último jogo, contra a Dinamarca, literalmente um mata-mata antecipado. No papel, a Dinamarca era mais forte, mas aos 15 do segundo tempo, o ponta australiano Leque recebeu a bola entre 2 zagueiros e fez isso. No campo de ataque, olha só, olha aí, recolheu, balançou, limpou o pé na canhota, bateu, gol! Um golaço! E na sequência conseguiram segurar o placar. Por 1-0, a Austrália se classificou para as oitavas de final. Mas o próximo adversário era a Argentina, e o Messi não teve pena. Messi a colocar, gol! Gol! Aí a Argentina aumentou a vantagem com Julián Álvares, mas se alguém achava que a Austrália já era, aos 32 do segundo tempo marcaram. A Austrália estava viva. Até que no minuto 90 tiveram a maior chance do jogo para empatar. El remate al arco, buscaba Souter, giró, cuidado, Dibu, vamos, Dibu Martínez nos dá a vitória! O Emiliano Martínez salvou a Argentina. Então por 2-1, a Austrália foi eliminada, fazendo assim a melhor campanha de um país da Oceania. 2 vitórias e um 11º lugar. Mas se a Oceania é o menor continente, vamos agora para o maior, a Ásia, que teve sua melhor, mas ao mesmo tempo sua campanha mais polêmica. Lá em 2002, o torneio aconteceu na Coreia do Sul e no Japão, então os torcedores dos 2 países tinham muita expectativa. Mas o Japão decepcionou, sendo eliminado logo nas oitavas de final, enquanto que a Coreia do Sul foi diferente. Na fase de grupos, eles caíram com Estados Unidos, Polônia e Portugal, um grupo bem difícil. Mas no primeiro jogo contra a Polônia, a Coreia do Sul surpreendeu. Abriram o placar e depois conseguiram fazer o segundo, começando o torneio com uma vitória gigante. Mas contra os Estados Unidos eles vacilaram, empate de 1-1. Então a classificação para as oitavas dependia de não perder para Portugal, que mesmo sem Cristiano ainda, tinham Pauleta e Luiz Figo. Portugal não ia facilitar,
até porque eles precisavam vencer para se classificar. Mas a Coreia do Sul surpreendeu todo mundo de novo. Por 1-0, a Coreia do Sul venceu e terminou em primeiro no grupo. Mas parecia que esse seria o fim da linha, porque o adversário seguinte nas oitavas era a Itália. Um time com Maldini, Buffon, Totti e muito mais. Eles eram tão fortes que a Itália abriu o placar em menos de 20 minutos. Parecia que ia acabar assim. O tempo passou sem acontecer mais nada. Mas aí, no minuto 88, a Coreia do Sul levou o jogo para prorrogação. Mas foi aí que surgiram as maiores polêmicas. O Totti caiu dentro da área, mas ao invés de marcar pênalti, o árbitro deu o segundo cartão amarelo e expulsou ele por simulação. E logo depois, o bandeirinha marcou um impedimento super duvidoso, tirando a chance da Itália de marcar. Na prorrogação valeu o gol de ouro, então os italianos ficaram furiosos com isso. Até que no minuto 117... Com um cabeceio, a Coreia do Sul venceu a Itália e chegou nas quartas de final. Mas se esse jogo foi polêmico, o próximo seria muito mais. Nas quartas, a Coreia do Sul enfrentou a Espanha, que começou jogando muito melhor, tanto que a Espanha marcou de cabeça. Mas o árbitro disse que eles tinham cometido falta de ataque, anulando o gol. Ainda pior foi o que aconteceu na sequência. A bola foi levada até a linha de fundo, cruzada para a área e a Espanha marcou de novo. Mas o árbitro disse que a bola tinha saído, o que não era verdade, e o gol foi anulado outra vez. Então o jogo continuou 0-0, foi para os pênaltis e a Espanha perdeu uma cobrança. Desse jeito, a Coreia do Sul chegou na semifinal, chegou no top 4. Mas agora o adversário era a Alemanha, que finalmente derrotou eles. E na disputa do terceiro lugar, perderam para a Turquia. Mesmo assim, a Coreia do Sul fez a melhor campanha da história de um país asiático na Copa do Mundo. Mas a gente ainda tem outros continentes para ver. Então bora aí para a América do Sul, que já venceu 10 Copas do Mundo. E logo na primeira edição, 1930, o Uruguai venceu todas as suas 4 partidas, terminando com 100% de aproveitamento. Mas se isso já era impressionante, anos depois, na Copa de 70, o nosso Brasil com o Pelé jogou 6 partidas e venceu todas. 2 campanhas perfeitas. Parecia impossível algum país repetir isso no futebol moderno. Mas quando chegou 2002, o Brasil mostrou de novo o que significava dominar uma Copa do Mundo. Naquele ano a seleção tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu e várias outras estrelas que você já conhece. E no primeiro jogo contra a Turquia, o Brasil conseguiu sua primeira vitória por 2-1. Mas a verdadeira dominação veio nos jogos seguintes, 4-0 sobre a China e 5-2 na Costa Rica. Só na fase de grupos o Brasil fez 11 gols e só sofreu 3. Então foi para as oitavas, agora enfrentando a Bélgica, onde fizeram 2-0 com um gol lindo do Rivaldo. O Brasil chegou nas quartas, e agora o adversário era a Inglaterra. A Inglaterra era forte e abriu o placar, mas o Brasil empatou com o Rivaldo e depois o Ronaldinho fez um dos gols mais incríveis das Copas. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Gol! Brasil! Com esse golaço, o Brasil virou para 2-1, se classificando para a semifinal. Aí nas semis conseguiram vencer a Turquia por 1-0 e na final contra a Alemanha deu o último golpe. Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho pra direita, bateu! Gol! Brasil! Por 2-0 na Alemanha, o Brasil virou penta, terminando aquela Copa com 7 vitórias em 7 jogos, 18 gols marcados e só 4 sofridos. Em todo o mata-mata, só sofreu 1 gol. Incrível demais. Mas agora vamos sair da América do Sul para ir para a América Central. Pois é, oficialmente ela faz parte da América do Norte, mas também é um subcontinente. E a melhor campanha deles aconteceu em 2014, quando o país da América Central se tornou uma das maiores surpresas da história. Quando o sorteio da fase de grupos aconteceu, todo mundo estava prestando atenção no chamado Grupo da Morte, com Inglaterra, Itália e Uruguai, 3 campeões mundiais e também a Costa Rica, que ninguém dava muita atenção. Todo mundo falava que um campeão mundial seria eliminado na fase de grupos junto da Costa Rica. Mas quando veio o primeiro jogo, a Costa Rica marcou no minuto 54, 57 e 84, vencendo o Uruguai por 3-1. Agora, para se classificar para as oitavas, precisavam de mais uma vitória. Então no próximo jogo contra a Itália, a Costa Rica fez o impossível de novo. Para Junior Díaz, tiene tiempo, acaba centrando para allá. Por 1-0, garantiram sua vaga nas oitavas de final.
Aí no jogo seguinte, ainda empataram com a Inglaterra, saindo do grupo da morte invictos. Agora nas oitavas, enfrentaram outro time europeu, a Grécia, onde a Costa Rica abriu o placar muito rápido. Só que se alguém achou que seria fácil, os gregos empataram no finalzinho, levando para os pênaltis. Mas a Costa Rica ainda tinha o Navas. Por 5-3 nos pênaltis, a Costa Rica se classificou para as quartas de final. Agora só faltava uma partida para terminar entre as 4 melhores seleções do mundo. E dessa vez o adversário era a Holanda. A Holanda era a atual vice-campeã mundial com praticamente os mesmos jogadores: Robben, Van Persie, Sneijder e lá vai. Se a Costa Rica passasse desse time, entrariam para a lista dos favoritos do torneio, algo inimaginável antes. Mas a Holanda não ia facilitar, então foi pra cima. A Holanda foi com força total, mas o Navas virou um paredão. No primeiro tempo fez 4 defesas e no segundo continuou segurando o ataque. Então, de maneira surpreendente, o jogo terminou em 0-0. Mas ainda tinha prorrogação, onde a Holanda fazia de tudo para abrir o placar. Só que a defesa da Costa Rica continuava sólida. Então passaram uns 30 minutos da prorrogação e o jogo acabou indo para os pênaltis. A Costa Rica estava a só 5 cobranças de pênalti de chegar na semifinal. Tudo o que precisava acontecer era o Navas defender uma cobrança. Só que a Holanda também tinha sua arma, o goleiro Tim Krul. Aqui vai, Ruiz, tapou o arqueiro Krul. Umania que vai, tapou o arqueiro grande, senhoras e senhores. Nos pênaltis, a Costa Rica foi eliminada, terminando aquela Copa invictos e fazendo a melhor campanha da história de um país da América Central. Mas se a Costa Rica já chegou nas quartas de final, os Estados Unidos já conquistaram uma medalha de bronze. Mas isso foi há muito tempo, em 1930. Naquele ano, os Estados Unidos só precisavam vencer 2 times para chegar na semifinal, onde perderam por 6-1 para a Argentina. E então a melhor campanha de um país da América do Norte aconteceu mesmo anos depois, em 1986. Naquela Copa do Mundo sediada no México, o time da casa tinha um elenco forte, com um dos jogadores sendo Hugo Sánchez, artilheiro da Liga Espanhola e jogador do Real Madrid. Então eles caíram no grupo com Iraque, Paraguai, Bélgica, e no primeiro jogo o México venceu a Bélgica por 2-1. E isso foi uma vitória gigante, porque ninguém sabia ainda, mas naquele ano a Bélgica chegaria na semifinal. Aí depois os belgas empataram com o Paraguai e derrotaram o Iraque. Então o México terminou no topo do grupo. Agora nas oitavas de final o adversário era a Bulgária, um time que realmente poderia causar problemas. Mas o México estava tão inspirado que fez isso. Depois desse golaço, no segundo tempo o México marcou mais um de cabeça. Por 2-0, eles se classificaram para as quartas de final. E o próximo adversário era ninguém menos que a Alemanha. Mas quando parecia que o México não tinha chance, eles não deixaram a Alemanha marcar. No segundo tempo, chegaram até a ter momento de domínio, obrigando o goleiro alemão a fazer defesas. Mas o jogo terminou em 0-0 e nos pênaltis, o goleiro alemão brilhou de novo, defendendo 2 cobranças. Então o México foi eliminado nas quartas de final com 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Literalmente invicto. Mas agora, depois da América do Norte, chegamos no continente que mais venceu Copas do Mundo. E tem 2 campanhas que podem ser consideradas as melhores. A primeira foi em 1938, quando a Itália conquistou o título com 100% de aproveitamento. Mas para isso eles só precisaram jogar 4 partidas, tendo um saldo de gols de 6 positivos. Só que tem um país europeu que conseguiu ter um saldo de gols de 14 positivos, a Alemanha em 2014. Eles começaram aquela campanha tão forte que logo no primeiro jogo acabaram com Portugal por 4-0. Mal sabiam que iam fazer uma goleada ainda maior depois. Aí na sequência tiveram um tropeço, empatando com Gana. Ainda assim, na partida seguinte, se recuperaram com outra vitória. Então foram para as oitavas, onde venceram a Argélia por 2-1 e nas quartas foi 1-0 contra a França. Até que na semifinal fizeram a goleada mais inesperada da história. Miller marcou aos 11 minutos, depois Klose, Kroos 2 vezes, Khedira, Schürrle e para terminar... Esquecível para eles. Olha a bola chegando! E é gol! Depois o Oscar marcou o gol de honra, terminando na maior goleada da história contra o time da casa. E para fechar com chave de ouro, na final contra a Argentina, a Alemanha venceu com o gol de Götze.
Em 7 jogos, a Alemanha venceu 6, empatou 1, marcou 18 gols e sofreu só 4. Foi uma campanha gigante deles. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se tu curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!